Felipe Luiz treta com jornalista na coletiva. Pulgar fora da Libertadores. Flamengo perde a liderança do Brasileiro e a vergonha continua. Fala, meu parça e minha parça, peço para você que acione o sininho das notificações, se inscreva no canal, compartilhe, comente, porque é muito importante para que a gente crie um engajamento aqui do nosso canal Fla Parça. Eu vou começar primeiramente falando da treta do Felipe Luiz com a jornalista Raíza Simplício. Ela, durante a entrevista coletiva do pós-jogo Bahia e Flamengo, falou que o Bruno Henrique não tinha jogado bem, não vinha jogando bem, e aí o Felipe Luiz começou ali a rebater a jornalista, perguntando se ela tinha visto o mesmo jogo que ele. Ou seja, eu vi o mesmo jogo que a Raíza viu. O Bruno Henrique não fez nada o jogo inteiro. Mas aí o Felipe Luiz começou a falar da carreira do Bruno Henrique, o que ele havia feito. Felipe Luiz, a carreira é muito bonita, o Bruno Henrique é um ídolo da torcida do Flamengo, mas ela estava falando especificamente daquele jogo. Ele não jogou nada, e ela questionou sobre a sua preferência pelo Bruno Henrique não ter colocado, por exemplo, o Juninho, que seria um reserva aí imediato, né? Mas o Felipe Luiz está muito na defensiva depois desses últimos resultados que não foram muito satisfatórios. Então, assim, teve ali uma tretinha durante a entrevista coletiva e eu acho que o Felipe Luiz deu uma bola fora. Agora vamos falar um pouco do VAR. Para que existe o VAR no futebol brasileiro? Porque é uma vergonha. Ou seja, nós tivemos uma expulsão do Gerson, expulsão justa, porque ele chegou atrasado e pegou ali o tornozelo, acima do tornozelo, o jogador do Bahia, expulso justamente. Minutos depois, o jogador do Bahia fez a mesma coisa, exatamente a mesma coisa sobre o Wallace Yan. E o VAR não chamou, ou seja, não orientou o juiz, o árbitro, para ir lá ver. Era um caso de expulsão igual do Gerson. Para que existe o VAR? Tivemos também, enquanto estava 1-0 o jogo, um pênalti. O jogador do Bahia deitado coloca a mão na bola. O árbitro vai até o VAR e não dá o pênalti. Eu queria entender os critérios do VAR. O VAR veio para justamente acabar com essas polêmicas, com essas injustiças. Mas no futebol brasileiro, continua a injustiça. Cadê o software do impedimento automático que tem na Champions League? Vai me falar que a CBF não tem dinheiro? Como não tem dinheiro para contratar esse software? Me parece que a CBF quer manter esse tipo de linha de impedimento que depende muito do ser humano. Eu não sei qual é o objetivo disso. Outro assunto aqui que preocupa a torcida do Flamengo é a contusão do Eric Pulgar, que hoje ele vai fazer um exame lá no Flamengo para ver a extensão, porque quinta-feira tem mais um jogo decisivo da Libertadores contra a LDU e a gente precisa ganhar, porque nós nos colocamos nessa situação ridícula de terceiro lugar num grupo ridículo da Libertadores. E aí o Eric Pulgar é um jogador fundamental ali no meio-campo do Flamengo, até porque a gente não tem um reserva imediato ao Eric Pulgar, né? Ou seja, seria o Everton Araújo, esse garoto que é muito instável. Então a gente tem que aguardar hoje ao longo do dia para ver se a gente vai ter uma notícia boa com relação a isso. E eu queria falar por último aqui, para completar o nosso vídeo, eu queria dizer sobre a perda da liderança. Ontem o Palmeiras, no finalzinho do jogo, fez um golzinho ali contra o São Paulo e o Flamengo perdeu novamente a liderança, mas está ali colado, né, em segundo,
com 17 pontos, o Palmeiras tem 19, e eu creio que vai ser até o final do campeonato, Flamengo e Palmeiras lutando ali pelo campeonato. O Cruzeiro, na minha opinião, é um time que tem um excelente treinador, que é o Leonardo Jardim, que chegou agora e já colocou o Cruzeiro ali nos eixos. E tem uma coisa a favor do Cruzeiro, que ele só disputa o brasileiro, né? Ele já saiu na Sul-Americana, então ele vai ter mais tempo para treinar, coisa que com Flamengo e Palmeiras não vai acontecer, porque a gente tem Libertadores, tem Copa do Brasil, tem o Brasileiro, então, ou seja, tem mais competições, e o Cruzeiro vai estar mais livre para disputar apenas o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Galera, eu vou ficando por aqui. A qualquer momento eu trago mais notícias e informações sobre o nosso Mengão. Peço para você mais uma vez aí que compartilhe, que acione o sininho das notificações, se inscreva no canal para que a gente possa ter mais engajamento no canal Fla Parça. Um abraço, fiquem com Deus. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.